No caso do Globo, existe uma posição editorial que o preparativo da parte de infraestrutura é mais com a editoria de esporte, porque é uma coisa que envolve todo o Brasil. Só que, ao mesmo tempo, existe uma cobertura local, que é por parte da Editoria Rio, que eu sou um dos repórteres que participam, que envolve as mudanças na infraestrutura da cidade. A Copa sempre envolve uma grande equipe, todos os jornais montam equipes especiais. O lance já é, por si próprio, um jornal de esportes. No Brasil, a gente vai ter que fazer isso e muito mais. Ao contrário de vários países, por exemplo, na Alemanha, como foi a Copa da Alemanha, na África do Sul, na França, eram países relativamente pequenos, com poucos deslocamentos. No Brasil, não, os jogos vão ter, você vai ter um jogo no Acre, no Acre não, mas em Manaus, você vai ter jogos em Porto Alegre, e tudo isso vai exigir uma estratégia especial de cobertura. Perguntas de telespectadores. Wagner Martins, de São Paulo, Barueri, para o seu xará Wagner Vilaron. Wagner, inclusive a propósito disso que os editores regionais estão falando, você acredita que a imprensa está preparada para a cobertura da Copa? Quer dizer, a imprensa está preparada para assumir esse papel de fiscal, de radar, em suma, de ser o grande cobrador? Diniz, nada mais do que ir à essência do nosso trabalho, da imprensa, né? Faz parte de tudo isso ser um pouquinho chato, pegar um pouco no pé do pessoal que organiza. Não diria a você que a imprensa está toda preparada. Eu acho que nós estamos no momento de preparação. A Copa do Mundo no Brasil vai ser algo muito especial também para a mídia, também para os jornalistas. A gente está muito acostumado a fazer coberturas de Copa do Mundo atento ao universo da bola, ou então aquele clima, aquele ambiente festivo do evento. Agora não. Com a Copa do Mundo no Brasil, a gente tem que estar atento a muitos outros detalhes, como, por exemplo, a estrutura, a questão de acompanhamento de gastos. Isso tudo exige, principalmente da mídia esportiva, andar num campo em que talvez ela não se sinta tão confortável. Nos últimos 10 anos, a gente teve alguns exemplos, alguns acontecimentos que facilitaram a nossa adaptação à esfera política, economia. Nós tivemos CPIs, nós tivemos parcerias de clubes com empresas que acabaram em grandes escândalos. Então isso obriga a imprensa esportiva a entrar mais na esfera política, na esfera econômica. Então talvez tenha sido um aquecimento, vamos dizer assim. Mas eu entendo que a mídia em geral está num processo de aprendizado de como lidar com esse novo momento. Carlos Delacorte, tem uma pergunta aqui de um telespectador de Belém do Pará, mas tem uma pergunta minha para você, depois você pode responder as duas se quiser. A imprensa está anunciando que na sexta-feira haverá uma decisão sobre São Paulo. Você pode nos dizer alguma coisa a respeito? A única coisa que eu... Prometo que ficará entre nós e a torcida do Flamengo. Não, o que a gente pode dizer e o que a gente sabe é que existe um esforço muito grande do Comitê Paulista e do Comitê Organizador Local para que São Paulo se viabilize com uma grande participação na Copa do Mundo, né? Já é público e notório o apoio até de outras cidades, o próprio Rio de Janeiro apoiando a abertura na cidade de São Paulo. E acho que São Paulo teria tudo para fazer a abertura da Copa do Mundo, né? Abertura ou encerramento. Encerramento já está... Sim, mas falta o estádio. Falta o estádio. Hoje São Paulo não tem um estádio, né? O estádio que foi apresentado, que é o estádio de Morumbi, não foi aprovado tecnicamente pelo comitê e pela FIFA. E a gente está aguardando a apresentação de uma nova proposta, né? E, oficiosamente está se falando em todos os estádios possíveis e imagináveis, né, em São Paulo. Só não se falou, acho, do Canindé e da Rua Javari. Acho que todos os estádios já foram citados, né? Então o próprio Parque Antártica, o Pacaembu, enfim, um novo estádio a ser construído. Então tudo isso por enquanto é especulação, mas até agora o comitê não tem nenhuma informação oficial do Comitê Paulista. Vilaron, o que você sabe sobre esse anúncio que será feito na sexta-feira? O que a gente percebe aqui em São Paulo nessa movimentação, Diniz, é que, como
Delacorte explicou, há uma vontade política, uma disposição para que a abertura aconteça em São Paulo. Evidentemente, com o veto já oficializado ao Morumbi, você não tem uma arena já pronta na cidade de São Paulo que obedeça às exigências da FIFA para um jogo de abertura, como, por exemplo, a capacidade mínima de 65 mil pessoas. Então, a gente é levado a crer que a única alternativa é a construção de um estádio. E aí, pelo menos a informação mais forte que circula em São Paulo é que esse estádio sairia e quem tomaria conta, quem administraria, quem trataria de viabilizá-lo economicamente seria o Corinthians com o apoio de sua torcida. Agora, o Carlos poderia dar um pouquinho mais de dicas para a gente aí, né? A gente tira dele. Jorge Luiz Rodrigues, você tem alguma coisa a falar sobre isso? E depois tem aqui o telespectador que provavelmente está ansioso. Sobre o Morumbi, o Globo foi o primeiro a publicar essa história em 1º de junho do ano passado, 2009, quando disse que o Morumbi estava seriamente ameaçado. O Jerome Valcke, numa entrevista que eu fiz com ele nas Bahamas durante o congresso da FIFA, ele me disse, eu perguntei a ele se estava com problemas, ele me disse que realmente está com problemas. E a questão é a seguinte, o Carlos pode até embasar isso aí, se botar tudo o que a FIFA quer, exige dentro de um estádio, né? O TV Compound com um mínimo de 5 mil metros quadrados, cairia para menos de 46 mil lugares o Morumbi. O problema é que um jogo de abertura da Copa do Mundo precisa de um estádio de 62 mil lugares. O Delacorte pode até falar sobre isso, essa coisa. Na realidade, o estádio Copa do Mundo, a gente fala no estádio, não é só o estádio em si, a estrutura. Claro. Existe toda uma infraestrutura imediata, adjacente, que embasa o estádio de uma Copa do Mundo. Então, isso é importante até, e é difícil a gente explicar isso às vezes para a cidade sede. Não é somente o estádio em si. Existe aí o TV Compound, o Media Center, toda a parte de hospitalidade, toda a questão de acesso, estacionamento. 8 estúdios de TV junto aos vestiários, né? Então, uma sala de conferência para 200 pessoas, exatamente. Uma mix zone para 300 jornalistas, só aí são 500 profissionais em 2 lugares ao lado dos vestiários, 8 estúdios de televisão. Quer dizer, o mínimo de uma TV Compound é 5 mil metros quadrados, só que no estádio de abertura, esse número pelo menos dobra, né? Pois é. 8 mil. 8 mil. Deixa eu passar para você a pergunta do Natan Gomes, de Belém do Pará. Ele pergunta o seguinte para você: as cidades sede escolhidas podem ser substituídas por outras por alguma razão? Natan, tecnicamente sim, né, as cidades podem ser substituídas, mas é mais fácil existir um corte numa cidade e uma não substituição em virtude do prazo que a gente tem. Você preparar uma cidade-sede, embasar toda uma questão de reforma de um estádio ou construção de um estádio é algo não muito fácil, é complicado, né? Dependendo do tipo de modelagem financeira e de licitação que isso demanda, isso leva tempo. Então eu acho que é mais fácil a gente ter, se for o caso, menos sedes do que a substituição de uma sede pela outra. Agora me diz uma coisa que também me preocupa como um viajante semanal, não é? Um usuário de aeroportos brasileiros toda semana. É que o negócio não é só o aeroporto em si, é a estruturação do negócio aeronáutico no Brasil. Não é? É o grande problema. Esse modelo. O modelo, sobretudo, na base de um duopólio, não é? Que volta e meia o duopólio, ou uma perna fica capenga, ou as duas ficam, né? Então, agora é a Gol, depois amanhã vai ser a TAM, depois vai... E nós tínhamos 3, nós tínhamos a Varig, que de repente o governo resolveu não bancar e tentar tirá-la do buraco, e agora nós estamos baseados... Eu sei que não é a sua área, que a sua área é do estádio, mas essas coisas todas demandam... São decisões de Estado, não é? Quem é que está tomando essas decisões? A questão de infraestrutura hoje ela está sendo gerenciada pelo governo federal. A própria Infraero já apresentou um plano de construção de módulos operacionais e de ampliação de terminais de passageiro. Mas o que nos preocupa exatamente essa
continuidade que é necessária para que essas obras aconteçam. Então,